Olá, sejam bem-vindos ao W2Cast, um podcast da W2S Consultoria. Eu sou o William Saraiva, atuo no segmento há mais de 30 anos, junto com a Kátia Braga e os demais especialistas. Decidimos fazer aqui o podcast para trazer mais informações para a indústria química. Então, não deixe de nos acompanhar sempre no YouTube ou no Spotify. Estão disponíveis aí os episódios do W2Cast. Hoje vamos falar com Ciro Marino, uma pessoa ilustre do setor de químicos. Aqui junto comigo está a Kátia Braga. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado, Ciro, por ter aceitado o convite. Obrigado, Kátia, sempre. Um prazer estar aqui. Ciro, obrigado muito pelo ilustre. Bom. Vai ser um bom bate-papo com muita troca de informações, com certeza, com muito aprendizado. Sim, espero. Sem dúvida nenhuma. Bom, novamente, Ciro, obrigado, né, por você ter aceitado o convite. O objetivo do podcast é esse, né? A gente sempre trazer pessoas que possam contribuir no discernimento da informação da indústria química, né? A gente percebeu que tem oportunidade de trabalhar essa questão da informação na indústria química, em toda a cadeia, nos segmentos que a W2S atua, né? Em tintas, em papel e celulose, em agro, né? E demais segmentos. E aí, Ciro, você construiu uma carreira de destaque na indústria química, né? Eu lembro que eu era químico, né, numa indústria de tinta, e você já ocupava posições de direção na indústria. Eu sempre acompanhei sua carreira, né? Então é um prazer enorme estar, né, conversando com você aqui. E quais foram os momentos assim, mais decisivos na sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, só para começar do princípio, eu tenho cerca de 44 anos de indústria química. A minha idade. Olha. Né? Eu comecei trabalhando na Ródia e na Ródia eu tive uma oportunidade muito boa, que acho que foi bem decisivo, que eu vinha de uma área técnica também, e eu passei para a área comercial. E essa área comercial abre um leque de informações, interação, desde as questões de economia do país, política, etc. E conforme você evolui na carreira, você também começa a prestar atenção fora do Brasil. Isso é muito bom, você tem que ter uma visão de mundo para fazer os seus planejamentos, projetos e tal. Então isso foi muito decisivo. Evoluindo nessa carreira, teve um marco de eu trabalhar com o pessoal da Fundação Vanzolini, da USP, para um desenvolvimento aí numa área de finanças, recursos humanos, que é muito importante. Eu sempre faço questão de dizer isso aqui. Sem as pessoas, nós não fazemos nada, não é? Você pode definir o objetivo que for, mas se não preparar as pessoas, não motivar as pessoas, as coisas não funcionam. Então a Vanzolini foi muito importante para mim. Mais adiante um pouco, eu mudei de emprego, saí da Ródia, que foi a empresa original, fui para a Air Products para montar, estruturar a divisão química da Air Products. Então foi também um trabalho bem interessante, são marcos, né? Saí da Air Products e fui para, à época, Millennium, né, que depois virou Lyondell, depois Cristal, hoje Tronox. Né? Então, essa fase, que foram praticamente os últimos 20 anos, muito interessante, porque a empresa foi mudando de dono, ou seja, girando no entorno da minha cadeira. Né? Então, ali, eu fui, depois de uns 4 anos que eu estava na empresa, eu fui para o board da empresa como membro porque é uma empresa de capital aberto. É importante comentar isso. Então, você tem, inclusive, acionistas minoritários sentados na mesa. Certo. Então, os acionistas minoritários estavam lá 28%. Não é tão pequeno assim. É bastante. E depois, um pouquinho mais adiante, mais uns 2, 3 anos, a época da Cristal já, eu fiquei operando como presidente do conselho de administração da empresa. Então você tem todas as responsabilidades estatutárias, fiduciárias e tal. Então tudo isso você precisa aprender. Aí resolvi ir para a Fundação Dom Cabral para fazer um programa de desenvolvimento de conselheiros. Apesar de já estar na posição já há quase 10 anos, eu fui buscar uma sofisticação necessária para a condução do trabalho lá. Neste ínterim, todo o tempo eu trabalhei também como conselheiro da Biquim. Então já era conselheiro da Biquim já uns 15 anos antes de me tornar presidente lá. Então, basicamente, esses são os pontos, acho que chaves da carreira. Cada um dos pontos que eu comentei aqui é um degrau, é um salto importante que muda totalmente a visão. Mas é uma linda trajetória, né? É uma bagagem de conhecimentos, de experiências, né? Muito grande. Isso é muito legal. E com essa tua vivência tão grande em indústria química,
Se você parar para pensar assim, não vamos lá para trás não, mas talvez aí nas 2 últimas décadas, o que você relacionaria como coisas importantes, impactantes de mudança na indústria química brasileira? Cátia, para 20 anos, eu acho que é pouco. Vamos falar de 30? Vamos para porque 30. década de 90, mais ou menos, é quando o mundo inteiro começou a prestar mais atenção na China. Né? Muitos investimentos estrangeiros lá, o crescimento, o desenvolvimento do país, no primeiro momento as questões de qualidade, depois resolveram as questões de qualidade e tal, até chegarem ao ponto que chegaram hoje. Então nós vivemos um mundo na química onde o mundo inteiro foi migrando para a China, que foi o que a gente pode chamar de o movimento para o Oriente. Certo. Né? E esse movimento ele só foi interrompido com a intensidade de 20 anos, mais ou menos, quase 30 de interação e investimento, com a Covid. Né? Na Covid, começou a surgir as questões relativas a fretes, disponibilidade de produto, aí começaram a aparecer essas expressões safe shore, near shore. Ficou mais importante nesse momento a garantia de suprimento do que o preço. Antes era só preço, depois evoluiu de preço e qualidade, depois mais... A prioridade foi outra naquele momento, né? A disponibilidade também. Então ali a gente começou a ver podemos dizer assim, uma reocidentalização da indústria, né? E justamente no meio da Covid nós começamos a ter questões geopolíticas para administrar muito importantes que vão afetar a química, estão afetando e vão afetar nos próximos anos, que você pode imaginar. Tivemos a questão da Ucrânia e Rússia, que acabou comprometendo todo o continente europeu por suprimento de gás e óleo. Né? Depois, mais recentemente, as questões no Oriente Médio, sem contar pequenas tensões que são mais ou menos invisíveis para a gente. A gente ouve alguma coisa de China e Taiwan, por exemplo, mas pouco a gente vê naquela região da Caxemira ali, que é a tríplice fronteira, né? Você tem a Índia, você Paquistão. Tem a China e Paquistão, que é uma situação de tensão também. Que é uma bomba relógio ali. E também, muito mais recentemente, a questão do comportamento americano, que vem buscando o unilateralismo, que é muito ruim, contra o multilateralismo vivido em todas essas 3 décadas. Né? Então isso faz com que, quando você olha o mapa, tira uma fotografia do mundo, puxa vida, eu acho que o Brasil tem que emplacar nas próximas 2 décadas, independentemente das coisas que a gente vê aqui. Temos desafios, eu acho que ao longo da nossa conversa hoje eu vou falar sobre esses desafios. Porque é sempre importante estar atento, né? Ou estar consciente, porque o desafio, ele é um desafio, mas ele traz junto a oportunidade, né? Exato, é o que eu sempre mostro. Quando eu mostro números, às vezes eu falo, poxa, mas isso é tão negativo. Não é. Não é. São oportunidades. Tem espaço para coisas serem feitas, né? Para melhorar muito. E falando em desafio, Ciro, quando você assumiu a presidência da Biquim, o que mais te surpreendeu assim, em termos de desafio? Bom, eu preciso contar como é que eu cheguei lá, que é bem importante, né? À época, o presidente era o Figueiredo estava se aposentando, e o conselho resolveu contratar uma pessoa, mas teve alguma dificuldade de contratar a pessoa com o background, que conhecesse o segmento químico, que tivesse estatura para posição, essa coisa toda. Eu estava já aposentado há uns 6, 7 meses, mais ou menos. Eu conversei com o Demarque, que era o presidente do conselho à época, e falei... Eu estava no conselho também, falei assim, Demarque, eu posso assumir essa posição aqui transitoriamente, até assim vocês podem fazer uma contratação tranquila, eu vim como voluntário, não tem, conheço o setor. Trabalhei acho que em 4 ou 5 comissões diferentes da Biquim, entre elas, eu acho que é mais importante para a formação do presidente, que é de relacionamento governamental. Opa! Né? Numa entidade eu fui aprender também que 70%, 75% do trabalho é relacionamento governamental. Imagino. E o Demarque, quando falou, Ciro, eu vou aceitar essa proposta, eu queria aproveitar essa sua transitoriedade aqui na Biquim para fazer uma reformulação da entidade. Então você me pergunta, o maior desafio foi justamente você ter que parar com... Não dá para parar. A questão é que o carro está andando, tem aquela história que a gente sempre ouve, trocar o pneu com o carro andando. Então nós fizemos uma revolução na Biquim do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de contratos,
né? Legal. Do ponto de vista de foco também. E nós fizemos um trabalho muito grande para aproximar o comportamento da entidade ao comportamento dos seus associados, grandes multinacionais. Exato. Então esse foi um trabalho bastante intenso, consumiu muito tempo. E esse trabalho, depois eu falei para vocês que era transitório, 3 a 6 meses, acabou ficando 3 anos, porque aí foi encomendado desenvolvermos então planejamento estratégico para a associação. A associação até então era uma associação de defesa do setor. O governo apresenta uma determinada... Mais passivo do que... Mais reativo do que... Mais reativo do que ativo. Então o que acontecia naquela época? Você tinha, a anterior, você tinha um problema trazido por, quer seja uma questão trabalhista no Congresso, uma questão ambiental, o que fosse, uma questão tributária, questões legislativas, você trazia para dentro da Biquim. A Biquim tem as diversas comissões internamente, formada pelos os top de cada uma das especialidades, os top dos advogados, as questões de meio ambiente e tal. Esses times discutiam, apresentavam uma proposta e a Biquim, então, advogava em nome da indústria junto aos setores de interface. Sim. Né? Municipal, estadual, federal. Sim, sim. E quando nós conversamos sobre isso internamente, a gente disse, puxa vida, nós estamos deixando uma parcela importante que é a educação no bom sentido, do governo. Levar para o governo, explicar para o governo o que é indústria química, qual a relevância da indústria química. Né? Então, nesse planejamento estratégico, que ele foi resumido, a Biquim colocou muito mais foco do que tinha antes, ela tinha uma atuação muito mais aberta, ela colocou mais foco, logicamente menos aberta, mas mais profundo e com maior grau de especialidade. Esse foi o grande desafio. Junto com esse desafio veio a pandemia. Sim. Então, o que a gente tinha que fazer naquela época? Organizar os diversos atores para prover matérias-primas básicas para o setor enfrentar a pandemia. Para não parar, né? Então a questão, álcool em gel, gente, se vocês imaginam, esse trabalho envolvendo a Anvisa, Ministério da Saúde e tal, a Biquim era o foco central para essas discussões. E atuou muito bem, né? Porque a indústria não parou. Na sequência veio o polipropileno, porque tudo luva, máscaras, etc. A questão de você fazer o abastecimento de matérias-primas para isso. E nada mais grave, mais visível para a população, e que muitos não relacionam com a química, a questão do oxigênio. Sim. Quando veio a que crise, é química, né? Quando veio a crise em Manaus, né, nós descobrimos, fomos surpreendidos, assim como o próprio governo foi, etc., à época, de que não havia suprimento adequado para atender a população. E se vocês se lembram bem, nós tivemos uma crise lá que perdurou por 1 ou 2 meses, alguma coisa assim, mas o risco do que aconteceu em Manaus era o mesmo de acontecer em qualquer região do Brasil, só que nós reagimos antes. E a Biquim fez uma grande coordenação com a Anvisa, porque o que acontece? Os diversos produtores de oxigênio, né, nós temos 5 no Brasil, eles não podem sentar e conversar em questões estratégicas por uma questão de compliance, risco de cartel, essas coisas todas. Então eles não podiam conversar, mas cada um individualmente conversava com a Biquim, nós acordávamos com a Anvisa quais as prioridades, regiões, etc. E tivemos que equacionar cilindro, disponibilidade. Foi um trabalho gigantesco. Esse era 7, o pessoal fala 7 por 24? Esse é o 7 por 24, não tem nada de escala 6 por 1, nem nada. Mas é nítido a mudança da atuação da Biquim dessa época, né? Da sua época para agora, né? Você vê que a Biquim ela tem uma atuação muito presente lá em Brasília, mais ativa. Né? Mas é essa a ideia mesmo, educar o governo. Não é uma tarefa simples, isso vai ser um trabalho de anos, tem que perdurar, 10 anos, 20 anos. Porque aí você fez um comentário importante, que muitas vezes as pessoas não sabem que a química estava por trás. E a gente sempre fala disso, né? Existe assim o conhecimento não é muito completo sobre como a química é estratégica, né? Você concorda com isso? Você acha que falta, não só para o governo, mas para a população, essa visão? A importância estratégica, da indústria química no país. A indústria química, ela está por trás de todos os setores. A indústria-mãe, né? A indústria-mãe. Você tem ali construção civil, você tem têxtil, você tem farmacêutica, e tem as óbvias, né? De produtos químicos diretamente, primários, indústria primária, secundária. Tal. A indústria, ela é muito ampla
O próprio agro não subsiste sem a química. Então, do ponto de vista de mercado, ela é fundamental. Não é a única que está nesse setor. Se você imaginar o que faz a química, eu sempre desafiava o pessoal na Biquim, porque às vezes as pessoas trabalham tantos anos na química e não param para pensar. A química nada mais a indústria química nada mais faz do que pegar uma matéria-prima de origem natural, pode ser minério, óleo, gás, o que quer que seja, aplica energia e transforma num produto de primeira geração, segunda geração e daí para frente todos os demais produtos. Gerando ou seja, bem de consumo, né? Ela está bem na raiz da produção industrial de qualquer que seja a nação. O que é importante lembrar aqui? Para o governo, não é compreendido exatamente como a indústria funciona. Até é mais importante o governo entender do que a própria população. A população seria bom porque ela ajuda a pressão junto ao governo. Mas veja só, muitos países tratam a indústria química como infraestrutura do país. Se vocês pegarem a China, por exemplo, Xi Jinping, ele é engenheiro químico, né? Então vocês podem dar uma olhada de como é que a China se desenvolveu. Né? O mercado chinês hoje é 3 vezes maior que o americano. Sim. O americano é 3 vezes maior que o brasileiro. Então, sempre isso em 3 décadas, né? Sempre dá para você colocar um ponto nessa linha para conhecer o tamanho e a importância que um determinado país dá. A Índia tem o Ministério da Química. Olha. Então é um outro nível de tratamento da coisa. Mas talvez isso explique por que eles estão crescendo muito e a gente não crescendo. A gente não crescendo como setor químico. Como setor químico. Agora, o que é importante? A química não é o único setor que está nessa base de todas as cadeias produtivas, mas você pode resumir a poucos. Você vai ter a química, com certeza, mineração, vamos ter siderurgia. Né? Que é importante, o próprio agro. O agro até como matéria-prima para a química. Sim. Né? Então isso a gente pode falar ao longo da nossa conversa aqui, mas esses setores deveriam ser tratados como realmente infraestrutura. Estratégico, né? Estratégicos. Mais adiante a gente pode falar também o que esses países fazem de especial com relação à indústria química. Se quiser comentar já agora... já falo já? Pode falar, porque eu ia perguntar exatamente o principal obstáculo, né, que impede a indústria química de crescer. Né? Então vamos colocar o seguinte, nós temos... Vou usar palavras um pouquinho assim, que a gente usa no dia a dia, quando está no planejamento. Nós temos questões endógenas, que são internas, e exógenas, questões externas. Quando falamos da indústria em si, a indústria brasileira, a indústria química, eu acredito que seja uma das indústrias químicas mais competitivas do mundo. Olha que legal. Olha só. Do portão para dentro. O que compromete a indústria química no Brasil são os fatores exógenos. Né? No caso do Brasil em especial, nós temos 3 e um quarto ponto que eu vou falar aqui que comprometem esse desenvolvimento nosso. O primeiro é a questão da energia. Falei para vocês que a química nada mais é do que matéria-prima e energia. Nós temos energia muito cara. Nosso gás natural, que é a fonte primária hoje para a produção, 3, 4 vezes mais caro que a média mundial. Apesar de ser uma energia limpa, né? É uma energia limpa. Mais cara. Nós produzimos, mas nós não produzimos na quantidade suficiente. E, além de tudo, reinjetamos parte do gás natural que é produzido para estimular os poços de petróleo em alto mar. Então a gente praticamente joga fora o nosso gás. E o nosso gás se torna caro porque você custa para explorar 100%, só que você só usa 50%. E ainda tem o custo da reinjeção. Então o gás acaba ficando caro. Nós temos que mudar esse modelo urgentemente. Né? E gás natural, como você disse, é o caminho para você ter uma energia mais limpa. Não dá nem para comparar com carvão ou mesmo queima de óleo. Exato. Né? Então, gás natural é super importante, muito caro no Brasil. Outra coisa, energia elétrica, muito cara no Brasil. O Brasil tem um problema sério ultimamente que eu tenho visto na imprensa, é ter que desativar o excesso de energia elétrica gerado. Há 10 anos era um problema, hoje o problema é inverso, porque a gente ainda não teve capacidade de integrar todos os sistemas, então nós temos excesso de energia eólica, excesso de energia solar, as hidroelétricas, mas as redes de distribuição não alcançam todos esses pontos. Não acompanhou o que... Não acompanhou, né? Então, e a energia elétrica no Brasil custa pelo menos 2 vezes mais do que custa nos Estados Unidos, quilowatt-hora. Então a gente precisa ter ideia, energia. Só cobri um ponto até agora, que é um desafio para a indústria. Eu falo química, mas pode extrapolar para as demais também. Sim. Né? A outra questão é a questão tributária.
Nós temos aí, a indústria química, dependendo da região que você opera, de 42%, carga total tributária, né? 42% a 44%, mais ou menos. É muita coisa, né? Quase metade, né? Aí você vai concorrer com um europeu, que lá fica entre 24% e 26%. Não estou nem falando dos Estados Unidos e nem de China. E olha, a gente está falando da Europa. Concorrer com a Europa já é muito difícil. Então, isto eu posso tratar como vento contra que a indústria brasileira enfrenta. Agora, existe um terceiro, que isso aqui a gente precisaria fazer uma revolução no Brasil mesmo, que é a questão da insegurança jurídica. Isso é. Quando você pega esses setores que eu comentei, que são a infraestrutura de um país, o ciclo entre você identificar uma oportunidade, desenvolver aquele produto, montar uma fábrica, partir, fazer o pré-market, etc., é de 6 a 8 anos. Então não é possível você conseguir atrair investimento para um país sem um horizonte de pelo menos 20, como faz a Coreia, como faz a China. Então, para esses setores básicos que eu considero infraestrutura de um país, precisaríamos ter seguramente um planejamento de Estado, um plano, não é plano de governo, porque nós só temos plano de governo. A pessoa se elege, entra e tenta cuidar do dia a dia, né? Mas não tem ninguém montando um plano de Estado, um programa de Estado que dê estabilidade para todo esse entorno. Estabilidade jurídica é muito grave. E por último, que isso, de forma geral, nós como brasileiros não vemos, mas quando você vai para uma entidade, você tem relacionamento com entidades. Nós tínhamos relacionamento com a ACC, que é a biquinha americana, CEFIC na Europa e outros. O que você acaba descobrindo? Esses países todos têm muito clara essa questão da química ser parte da infraestrutura e eles promovem subsídios. Eles promovem assim, isenção fiscal, né? Renúncia fiscal para o setor. Sim. E quando a gente fala esses números são impressionantes. E isso é muito difícil do Brasil acompanhar. Por quê? Novamente, envolve renúncia fiscal, né? Então, o Brasil hoje tem o REIQ. O REIQ viveu por algum tempo, que é o regime especial da indústria química, viveu por um tempo, depois caiu, depois voltou. Esse REIQ... Agora voltou, né? O REIQ voltou e ele vai... Provavelmente, não vou dizer perpetuar, porque o negócio está negociado agora com uma nova sigla, né, que é o PRESIC. É o PRESIC. Porque com a queda de PIS e COFINS na reforma tributária, como é que chama? A renúncia fiscal tem que mudar o seu formato. Mas basicamente é a mesma coisa. É algo em torno de uns 600 milhões de dólares. Para uma indústria que fatura 170 bilhões. Né? Nada. Então é 600, pequeno, né? 600 milhões e normalmente... privilegia, eu não gosto de usar esse termo, ele coloca o foco na primeira geração, segunda geração, dali para frente não existe mais nada. Tá. Agora, só para colocar em perspectiva, vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem centenas de bilhões de dólares de incentivo às indústrias em geral. Alguns incentivos, eles chegam até a química indiretamente, e tem outros que são colocados diretamente na química. A gente tem mensurado cerca de 6 bilhões de dólares diretamente na química. Não estou falando de financiamento, não estou falando de nada. Estou falando de renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Tá. Um dos últimos, e bem grande, foi estabelecido pelo Biden, que chama IRA, né, que é IRA, em português, né? Que inclusive tem um nome muito engraçado, porque não quer dizer nada uma coisa com a outra, é Inflation Rate Act. É isso que chama o IRA. Mas ele coloca muito dinheiro para descarbonização, para inovação, etc., a fundo perdido. Então, as indústrias podem inovar, as indústrias podem crescer, investir, com subsídio. Também existe para o gás natural deles também, subsídio. Certo. Então, quando você pega isso, eu comentei agora há pouquinho que a indústria americana é 3 vezes maior que a brasileira. Sim. Não é? Então, se o Brasil colocasse um incentivo à indústria química para fazer frente ao que os Estados Unidos faz, vamos imaginar 6 bilhões. Um terço disso seria pelo menos 2 bilhões. 600 milhões que nós temos é muito pouco. Não é nada. Eu estou falando de dólares, né? Sim. Sempre dólares. Então, essa é a questão que é muito difícil de corrigir. Esse incentivo do que acontece lá fora. Se você
tem como objetivo ser um país de ponta e, logicamente, desenvolver sua indústria, lembrando que a indústria química retém ou detém os profissionais mais qualificados do Brasil. Não emprega muito, no entanto, pouco mais de 2 milhões de pessoas, né? Mas a mão de obra é muito qualificada. O salário é mais do que o dobro do segmento industrial em geral. Né? Se você perde indústria química, você perde inovação, você perde tecnologia, você perde uma série de coisas. Então, alguma coisa tem que ser feita para que a gente sustente essa indústria caminhando e com vigor. Hoje, a gente fica oscilando entre o 4º lugar e o 6º lugar. Já fomos o 4º fixo, depois perdemos, veio a Coreia, fomos o 5º, caímos para o 6º. E quando nós voltamos ao 4º lugar, há 2 anos atrás aproximadamente, foi mais por demérito dos nossos países concorrentes do que por mérito brasileiro, porque nós não crescemos nada. Né? Agora nós estamos ali oscilando entre um e outro, mas assim, o Brasil teria que ter consolidada no mínimo essa 4ª posição. E no momento que a gente tem tanta oportunidade, né, de crescimento com a questão de matérias-primas, fontes renováveis, né? Então, assim, mais uma oportunidade que está passando e que talvez a gente talvez de ser um pouco mais protagonista, né, dessa história de fontes renováveis, de energia limpa, a indústria pode educar, mas quem tem que puxar são as atividades governamentais. Sim, exatamente. Né? Eles, nos 3 níveis. Então, eles têm que puxar. Nós temos, como você comentou, energia renovável, né? De ponta, sobrando energia no ambiente que nós vivemos hoje. Né? Nós temos dentro da química, a oleoquímica, aí depende do agro, né? Mas nós temos uma oleoquímica, uma alcoquímica muito desenvolvida. A gente pode dar vazão para uma série de novos produtos independentes, inclusive do petróleo. Exatamente. Qual país pode se colocar Por assim? isso que eu estou comentando, que talvez a gente precisa acreditar entre aspas, e trabalhar mais com essa possibilidade, porque isso é um protagonismo, você não acha? Mas aí volta a questão da presença da Abiquim, né? Eu acho que é o que você colocou no começo. A gente precisa ser presente em Brasília, né, para poder ensinar, entre aspas, o governo, mostrar a importância, porque não adianta ter uma renúncia fiscal. Tem uma discussão que a gente ouve das coisas muito superficiais no Brasil hoje, da taxa da blusinha. Não tem nada contra a blusinha, né? Mas a gente precisa falar aqui para o futuro, né? Uma outra discussão, né? Uma discussão grande. E toda essa questão de concorrência que você comentou, que a gente está falando aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre este momento de concorrência internacional, de antidumping. Fala um pouquinho para a gente o que você enxerga desses impactos assim diretos na indústria química brasileira? O que eu posso dizer é o seguinte: toda e qualquer medida de defesa comercial, ela precisa ser colocada em perspectiva. Nenhuma indústria brasileira, como eu disse logo também no começo, necessitaria de uma proteção específica, porque do portão para dentro, as indústrias são muito competitivas. Eu posso dizer até pela dificuldade que nós temos aqui, com os custos que nós temos, os nossos processos são todos otimizados. Melhor do que a média europeia e seguramente muito melhor que o americano, porque o desperdício sempre lá é muito grande. Necessidade faz ocasião. Exatamente. Então a indústria química, da porta para dentro não tem problema. O maior problema são os problemas causados da porta para fora. Então, se um determinado país, como o Brasil, cria um ambiente, que eu posso considerar assim, estou tentando usar uma palavra adequada, hostil para investimento, para a indústria, falta de previsibilidade e tal, o que acontece? Também creio que seja a obrigação do país criar sistemas de defesa para essa indústria, para ela não morrer. Né? Se nós imaginarmos alguns setores é impressionante o encolhimento. Você pega, por exemplo, intermediários químicos para a indústria farmacêutica. Nós já tivemos mais de 200 empresas operando nessa área, intermediários químicos, não estou falando de indústria farmacêutica. Hoje, se a gente tiver uns 15 relevantes, é muito. Isso em 2 décadas. Olha só. Né? Até para fazer um ponto com a Covid, nós tínhamos o IFA, né, intermediário farmacêutico ativo. Né? O IFA era produzido no Brasil há 20 anos atrás. Nós deixamos de produzir o IFA. Hoje está uma corrida desgraçada para a gente poder, né, voltar a produzir e criar uma segurança, né, para a população, saúde. Né? Então, esses são alguns exemplos.
se você perguntar para qualquer um que tenha hoje um dumping, eu sei de alguns casos que tem antidumping e tal, a indústria não quer isso. A indústria quer concorrência leal, só Certo. isso. Só concorrência leal. Se você pegar toda a parte de plásticos, que tem uma certa proteção, nós comentamos aqui en passant a questão do dióxido de titânio também, que tem. Não tem nenhum problema que as empresas multinacionais concorram com o produtor local. Agora, como o chinês vem crescendo assustadoramente, deixa eu voltar ao dióxido de titânio porque é uma coisa interessante. Se a gente voltar na década de 90, o país, Brasil, produziu umas 50 mil toneladas de titânio. Hoje pode produzir umas 60 e poucos mil. A China produzia algo perto de uns 100 mil. Isso. Naquela época. Exato. Né? Hoje, o Brasil continua com a sua planta aí de 50 para 60 e a China está com 6 milhões de toneladas. Né? E o que eu estou pegando esse como exemplo, mas vale para muitos químicos que isso acontece. O país, ele constrói, a China tem investido sempre em excesso de capacidade. E toda vez que você tem um excesso de capacidade, se você conseguir comercializar aquele produto pelo custo variável e conseguir capturar um pouquinho do custo fixo, já está valendo. Mas isso desequilibra as relações concorrenciais. Aí você cria concorrência desleal. Então não é só a questão de custo, que eu comentei aqui, a questão tributária, a questão de segurança e tal. Não é isso. Além disso, e também subsídio que as indústrias químicas têm lá fora, né, nós ainda temos essas ações que são predatórias. Então o país precisa ajudar a cuidar. Né? Mas eu também queria fazer um ponto que nós estávamos conversando aqui a respeito, e está linkado com o que você perguntou. A ação antidumping é ruim, a alíquota de importação é ruim, a gente sabe de tudo isso, temos que cuidar disso tudo. Né? Mas, por um outro lado, a indústria no exterior também precisa buscar um comportamento como se joga dentro de uma economia de mercado, que não é o que acontece. Né? Então isso tudo precisaria ser revisto e as pessoas entenderem um pouco mais. E o governo brasileiro que cria as dificuldades, ele também tem as soluções na mão. Sem dúvida. Né? E a solução não passa necessariamente por tarifa. Exatamente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é interessante isso. E nessa linha, Ciro, se você pudesse adotar 3 medidas assim para fortalecer a indústria nacional, a indústria química, quais seriam as prioridades? Nesse minuto, 3 medidas, É difícil, né? Só 3, hein? A pergunta é difícil, porque até agora nós só falamos de problemas. Né? Então, vamos ver falar de problema é mais fácil que falar de solução. Né? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, e novamente, todas as medidas são medidas exógenas à indústria, nem ao país. Nós teríamos que ter uma estabilização de uma taxa de juros, por exemplo, né? Nós precisaríamos ter uma melhor segurança jurídica, então, novamente, um plano de Estado para este tipo de indústria, essas 4 ou 5 que eu comentei de base, fundamental. Né? Dentro da própria indústria, logicamente, se nós tivermos esse ambiente saudável, a indústria não precisa de nada. A indústria química brasileira não precisa nem de capital. Né? Se for o caso, muitas são multinacionais, podem trazer de fora. Mesmo as nacionais, tem grandes nacionais. Tem grandes nacionais também, então pode se virar e tal nessa parte de financiamento, a taxa de juros é importante, lógico que porque acaba afetando o mercado final, né? O consumidor. Mas para a indústria em si, ela pode fazer muita coisa com o capital próprio ainda. Né? E outra coisa também que a gente menospreza é que, devido a todo esse afluxo de produtos importados, a indústria química hoje vem operando aí a 63%, 64% da sua capacidade. Né? Se você conseguir um ambiente melhor para concorrer com produtos do exterior, a gente poderia ocupar, seria normal, o Brasil está operando 85%, até 90% da capacidade, porque é a partir desse ponto que você vai fazer os investimentos. Exato. Né? Então, o que acontece? Se você salta de 60 e pouco de capacidade, aumenta mais uns 20 e pouco, você pode fazer um aumento de disponibilização de produtos no mercado aí de 40%, 50% amanhã, sem muito investimento. Ou seja, a gente está num ciclo negativo.
Nós estamos né? num ciclo negativo, novamente, que pode ser uma oportunidade. Que pode ser uma oportunidade. Porque a gente pode reagir, a gente pode crescer, aumentar a produção. A presença de produtos nacionais, hoje importado está perto de 50% em relação ao que se produz, né? Exato. Então você pode ocupar parte disso. Vamos Sim. imaginar que a gente possa ocupar 75% do mercado. É um Já começa a ver crescimento. É um crescimento de 50% em relação ao que tem crescimento. hoje. E você já começa a viabilizar investimentos, É. novas plantas. Porque nós estamos no limite de ter que fazer uma avaliação a respeito de custo fixo. O custo fixo pode matar uma indústria, pode matar uma cadeia inteira, como foi o caso dos intermediários farmacêuticos. Né? E outros Isso, também. Sim. Ou seja, se o governo atrapalhasse menos, a indústria cresceria mais. A Né? indústria cresce. Então, a oportunidade está aí. Então, quando a gente fala de assumir uma posição de quarta no mundo, Sim. é perfeitamente viável. Possível. Nos primeiros 10 anos não precisa nem grande investimento. É. Fantástico essa posição. É só retomar, é só ganhar o que já está lá, Recuperar o que já está Recuperar lá. o que já tá lá. Mercados que já existiram, Que já os mercados tem, estão prontos. É. Você pode atualizar, inovação, Sim, tal, sim. produtos, Sim. mudar o mix de matéria-prima Mix de para as matéria-prima. matérias-primas de origem renovável. Sim. Isso É. tudo o Brasil é imbatível. É imbatível. Isso. Né? Isso aí. Que é isso que a gente estava comentando, né? Sobre essa disponibilidade que a gente tem de biomassa. Como é que a gente aproveita melhor isso, né? Em prol da competitividade e da relevância da indústria brasileira. A biomassa é uma coisa muito interessante, porque a biomassa você pode entrar num sem números de mercado, né, ajusante. Né? Com a biomassa, você transformando essa biomassa em gás, né, gás natural, você pode caminhar na área de transporte, você pode entrar na área, por exemplo, de household, que a gente chama detergentes, etc. Tal, que você pode ir muito forte, você pode entrar na área de fertilizantes. Então, têxtil, um sem número de indústrias você poderia partir a produção com a biomassa na origem. Logicamente gás, mas na origem é biomassa. Né? Inclusive porque a gente é extremamente dependente aí para a produção de fertilizante, né? Então, imagina o que tem de oportunidade. Você aí, sabe, né? a questão de fertilizante é um capítulo à parte, porque a gente hoje importa, algumas fontes dizem 85%, outros dizem 90% dos fertilizantes que a gente consome aqui. Como é que um país como o Brasil, que tem uma estratégia e uma vocação para operar no segmento agro, não tem a matéria-prima básica para se sustentar? Um erro básico, né? Mas tem inovações sendo criadas, por exemplo, a Embrapa, que tem faltado recursos para a Embrapa. A Embrapa vem com sistemas biológicos, enzimas e tal, para você substituir alguns dos fertilizantes importados, por exemplo, fixação, produção de nitrogênio e tal. Em vez de você partir dos nitrogenados e tal, você tem as bactérias. Então isso é muito importante. O Brasil vai emergir com outro status daqui a uns 10 anos. Não, a gente tem uma área de atuação da W2S em agro, né? Então a gente tem fortes trabalhos com o pessoal da UTFPR na parte de nanotecnologia. E o que está sendo feito para uso de materiais alternativos, em substituição à ureia, que a gente importa muito, tem muito trabalho bom sendo feito e já disponível, né? Não, você tocou num ponto que eu queria me estender um pouquinho, porque eu acho que vale a pena. A gente, durante muito tempo, ouviu falar de hidrogênio verde e depois as coisas parecem que vão, que não vão, mas a questão sempre vai ser, o investimento é pesado. Você fala em 2, 3, 4 bilhões de dólares, mais ou menos, para você ter uma unidade em escala internacional. O mundo fica de olho no hidrogênio verde como fonte de energia, mas a indústria química olha a molécula como matéria-prima. Então, voltando para a questão de fertilizante, hoje se usa o gás natural para você fabricar amônia, ureia e depois dar sequência ao nitrogenado, a família de nitrogenados. Mas essa mesma família pode nascer no hidrogênio verde. Então, a partir do hidrogênio verde, você faz uma amônia verde, uma ureia verde, toda uma família verde. Gente, que país tem condição para isso? Então. Você sabe que existe um fator que se avalia no caso de investimento, não está na nossa cabeça no dia a dia, mas se você pega um mega investidor, ele vai olhar o mapa mundi de forma diferente. Ele vai olhar o mapa mundi primeiro. Tamanho importa? Do determinado país importa, porque tamanho significa que você tem área. Se você tem área, muito provavelmente você tem recursos naturais, você tem fonte de energia eólica e ou solar. Então, a área é importante. Se você resumir o mundo em países que têm mais de 2 milhões de metros quadrados, você fica com um grupo de países bem reduzidos para investimento. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
Aí o investidor ele olha uma outra coisa que é o tamanho da sua população, porque você precisa ter um base load para os seus produtos tal, que é o consumo interno, o consumo doméstico. Países com 100 milhões de habitantes formam outro leque de opções para investimento. O Brasil tem mais de 200. Isso. E depois, sofisticação da economia. Eles vão olhar mais ou menos o PIB. Quando você olha o PIB, você pega os países que têm pelo menos 700 bilhões de PIB. O Brasil está com 2,6, 2,7 tri. Né? Então, quando você une essas três visões do mundo, você vai resumir as oportunidades de investimento a apenas 5 países. Você vai ter ali China, Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia. Né? Se você olhar as questões geopolíticas que eu comentei anteriormente, você fica assim, aqui tem um risco aqui, aquele tem um unilateralismo, outro tem não sei o que tal. Puxa vida. É aqui. É aqui. Gente, o Brasil tem tudo. Vem pra cá, né? Sem contar que quando você fala em minério, a gente tem a tabela periódica inteira no solo, né? Então a gente precisa arranjar alguma forma de transformar isso em bem-estar. Né? E recurso para a população. Riqueza para o país, população. Né? Então, aproveitando isso, Ciro, como que você vê nos próximos 10 anos assim, essas oportunidades únicas que são subaproveitadas? Olha... Porque são tantas, né? É o que a gente fala. A gente está numa situação de país muito aquém das capacidades. Então, isso pode ser traduzido como problema, que a gente tratou ali um pouquinho antes, mas também como oportunidade. Sim. Nesses próximos 10 anos, eu acho que nós temos o seguinte, nós temos assim uma grande possibilidade de fazer a transformação dos bioquímicos, bioprodutos. Primeira coisa. Né? Perfeito. Já temos uma indústria razoável com química, mas... E tem indústria grande trabalhando isso. Mas podemos avançar nessa área. Eu acho que eu posso até citar a Klabin, né, que é uma grande indústria nacional de 120 anos, capital aberto, vem trabalhando forte nessa linha, né, de desenvolver biomateriais. Então, é um negócio que... biomateriais, isso aqui para os próximos 10 anos, são coisas que estão na mão, é só questão da gente começar a fazer. Nós temos também a questão do saneamento básico. Não sei se você se recorda, o governo anterior definiu o marco do saneamento. Sim. E o que acontece? O marco do saneamento dá prazo. Inclusive a gente depois pode discutir, porque um só a favor, outro contra a privatização de Sabesp. A verdade é, o governo paulista não teria capacidade de investimento para cumprir as exigências do marco do saneamento. Então, só você sai ou com capital misto ou você faz com investimento privado. Investimento é gigante, que o marco do saneamento previa, à época que foi lançado, você levar esgoto a 100 milhões de brasileiros que vivem sem esgoto hoje. Que é um absurdo imaginar que... metade da população não tem tem esgoto. E 40 milhões que não tem água potável de qualidade. Né? Então o saneamento é uma oportunidade gigante, está acontecendo, o governo federal deveria colocar mais pressão para que isso se desenrolasse, porque o que a gente sempre ouviu falar é que para cada dólar que você coloca no saneamento, você economiza 4, 5, 6 na saúde. Na saúde. Sim. Né? Então são as coisas que você precisa pensar do ponto de vista médio prazo. Curto prazo é melhor dar remédio. Né? Mas a ideia seria cuidar da base. O saneamento pode promover, a gente sempre pensa em tratamento de água e químicos associados ao tratamento de água, né? Floculantes, tal, né? Mas tem coisas que são invisíveis. Você pega todo aqueles geotêxteis que são utilizados para fabricação de reservatórios, grandes reservatórios, represas, etc. Tal, mesmo a parte da infraestrutura, aquilo tudo é químico que está por trás. Exato. Aquela época que nós estudamos, há uns 5 anos atrás, para você atender a distribuição de água e esgoto, você precisaria de algo como 400 mil quilômetros de tubulação de PVC. Nossa. 400 mil quilômetros de tubulação de PVC justificaria a construção de 2 novas fábricas cloro-soda, né? Para você poder atender esse mercado, sem contar o que está crescendo, que está expandindo, e logicamente criaria um base load interno para os primeiros 5, 6 anos de trabalho e depois, logicamente, abraçar o mundo. Ou seja, né, eu não queria entrar no campo político, mas a gente poderia sair um pouco dessa discussão de nós contra eles, né, do lado de cá ou do lado de lá, e discutir questões fundamentais para o país crescer, né? Exato. Porque não dá mais para viver dessa forma de... E com tanto potencial, né? Porque existem os recursos, existe o potencial todo,
E talvez a gente não esteja sabendo aproveitar isso. Como país, a gente não está sabendo Como aproveitar transformar isso. essas oportunidades, né? É. Talvez existe hoje um conselhão, mas o conselhão ele é muito amplo, que opera em Brasília, e as forças são muito políticas, e a gente precisaria de um pouco mais de praticidade, né? Você não é puxar a brasa para sardinha, a brasa para minha sardinha, mas precisa de mais engenheiros. É um pensamento lógico, né? Com ações de base, causal. Uma análise mais cuidadosa, né? Com objetivos claros, e isso tudo está faltando hoje para o país. Uma coisa, William, que nós falamos de saneamento, e eu poderia ter mencionado antes, são as questões das ODS. Exato. Não é? Quando você tem um governo, principalmente um governo social, ODS, para quem não está familiarizado, são os Objetivos para Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos são estabelecidos pela ONU. Né? Eles são cerca de 17. Exato. Desses 17, 15 estão sob o guarda-chuva da química. É impressionante isso. Impressionante então, se o governo tem uma ação social e vai respeitar as ODS, onde você tem desde o desenvolvimento humano, saúde, alimentação, etc., né, você precisaria colocar o foco na química. Então. Por isso a gente vê os demais países com foco na química, considerando parte da infraestrutura do próprio país. Então, é transformar na infraestrutura estratégica, né? A indústria química dentro de um quadro de ser estratégico para o desenvolvimento do país. Inclusive social, não é só econômico. Inclusive social, não, com certeza. E você acha que a inovação está conseguindo transformar conhecimento, né? A gente está conseguindo transformar conhecimento em inovação na velocidade que a gente precisa? O que eu posso dizer para você? O mundo, inovação hoje, muitas das informações, elas estão, hoje você pega uma IA, inteligência artificial, você tem acesso quase que instantâneo. Um está desenvolvendo aquele, pode ter uma patente que protege por um par de anos aí, mas vai acabar migrando. Então, é importante, é relevante e tal. Para o Brasil, aí é uma visão bem pessoal minha. Se você pega o empresário brasileiro ou a indústria brasileira, ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada em pagar os impostos, organizar os dados para pagar esses impostos de forma correta, porque cada inspeção ou cada fiscalização que você recebe, a depender do olho do fiscal, você tem uma interpretação A, uma interpretação B. Nós não temos uma coisa assim perfeitamente definida. Então, a gente perde muito tempo com isso. Outra coisa que muita gente fala a respeito é o custo Brasil. Né? Nós temos hoje, está estimado em 1,7 trilhões de reais o custo Brasil. Isso significa que o Brasil pega todo ano e joga 1,7 trilhões na lata do lixo. Mas esse custo existe e ele é rateado entre as empresas e as pessoas que vivem aqui. Né? Então, esse custo Brasil, ele precisa ser minimizado. O tempo que a gente gasta para carga tributária, inclusive, afeta a produtividade do empresário, do funcionário brasileiro, do empregado brasileiro. Nós temos também as questões litígios trabalhistas. Né? O Brasil deve congregar assim, muito mais litígios do que o mundo inteiro nesta área. Então isso drena recurso, drena capital, custo Brasil. Exato. Né? Então, esses pontos todos precisariam ser endereçados para a gente construir uma nação mais forte. Ciro, a gente está chegando ao fim, né? Eu queria te pedir aqui, que conselho que você daria para os jovens profissionais aí da indústria química? Bom, as habilidades, né, que são indispensáveis aí. Bom, eu comentei com você, eu posso usar muito a minha experiência de vida pessoal para isso, né? Primeira coisa é curiosidade, né? Para você trabalhar, isso vale para sem número de indústrias, né? Mas eu acho que para a indústria química, a curiosidade nas questões investigativas, entender por que as coisas funcionam e tal, sempre vai ser importante. Eu acho que é muito importante também ter essa visão holística, eu comentei com vocês a hora que eu fui para a área comercial, e você começar a ver as interações entre o seu produto, o mercado de consumo, influências políticas, influências sociais, influências econômicas, o que quer que seja. Então essa visão holística vai ser sempre muito importante. Logicamente, você não pode esperar de uma pessoa que saia da faculdade imediata, faculdade, ou curso técnico, intermédio, não importa, que já vai ter uma visão assim pronta. Não vai ter, mas ele pode começar a prestar atenção em causas, né, efeitos, né,
que é um determinado efeito e o que causa lá um pouquinho mais adiante. O Brasil trabalha muito em cima dos efeitos e não trabalha muito nas causas. Esse é um grande defeito do país. A gente tem que atuar nas causas. O efeito se corrige com o tempo. Então, para um jovem profissional, eu acho que curiosidade, essa visão holística, o interesse, logicamente a dedicação pessoal, né? A gente sabe que o esforço, que o caminho para a felicidade é longo, comprometimento, perseverança, tem que ter paciência. A geração mais nova não tem muita paciência para sustentar determinadas ações até que elas venham a surtir efeito. Tudo isso precisa ser desenvolvido num jovem profissional, sem dúvida, qualquer que seja o setor. No químico não é diferente. Excelente. Olha aqui, bate-papo maravilhoso. Daí passa muito rápido, né? A gente já está aqui um tempo e chegamos ao fim. Então eu queria agradecer a audiência, quem assistiu até aqui, obrigado. Né? Lembrando que nós estamos disponíveis no Spotify e no YouTube, então faça a sua inscrição, acione lá o sininho para ser notificado dos próximos episódios. E agradecer imensamente a presença aqui do Ciro Marino, né? Por essa aula de indústria que a gente acabou de aprender aqui, né, Kátia? Obrigado, bate-papo maravilhoso. Muito bom, obrigada muito bom. Pela generosidade de compartilhar informações, né? E obrigado ao público que está nos assistindo. Foi um bate-papo muito gostoso. Mas sabe, Kátia e Saraiva, eu tenho que retribuir o agradecimento a vocês, porque depois que eu me formei, o meu grande objetivo tem sido tentar devolver para o país aquilo que o país me deu. Perfeito. Né? Então, se a gente não compartilhar o conhecimento não tem valor nenhum. Exatamente. Né? Então, esse é um trabalho que eu faço, inclusive, voluntário. Vou a empresas multinacionais, etc., para fazer esse tipo de trabalho para atrair investidores para cá. Certo. Perfeito, fantástico. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente. Obrigado.